meus irmãos e amigos, sempre uma alegria, um prazer estar aqui para deixar uma palavra, uma reflexão de Deus ao seu coração. Nessa oportunidade eu quero falar um pouco sobre oração, visto que nesse mês de março nós comemoramos aí o Dia Mundial da Oração, obviamente uma data simbólica, mas que nos faz pensar com mais carinho, com mais atenção, com mais tempo e fazer algumas reflexões então sobre esta indispensável virtude e disciplina, a vida cristã. Eu quero aqui, em poucos minutos, trazer algumas definições sobre oração. E uma definição sobre oração que eu particularmente gosto muito, me identifico muito, é com a definição dada pelo saudoso pastor e teólogo Antônio Gilberto, quando ele fala sobre oração. Ele compara a oração a uma via de mão dupla, dizendo que de um lado, por uma via, vai nós, filhos de Deus, cristãos, recorrer a Deus. Vamos nós por esta via com as nossas necessidades, com as nossas súplicas, mas ao mesmo tempo, por outra via, ao nosso encontro vem o Senhor Deus, nosso Pai Celestial. Então ninguém ora em vão, ninguém lança palavras ao vento como que se não tivesse nenhum resultado, nenhuma resposta. Não, enquanto por uma via, enquanto que por esse veículo chamado oração, por esse recurso chamado oração, vai nós com as nossas inúmeras necessidades, com as nossas cargas de súplicas, levando a Deus através da oração, ao nosso encontro vem o Senhor com respostas precisas, vem o Senhor com soluções perfeitas para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Claro que nem sempre as respostas divinas, as soluções imediatas de Deus coincidem com aquilo que nós almejamos. Mas precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Um certo sábio também disse que a oração é o oxigênio da alma. Um grande escritor também disse que nós precisamos orar, mas que Deus, ao contrário de nós, Deus ele não precisa da nossa oração. Deus, em outras palavras, ele não depende da nossa oração, mas sim é nós que precisamos orar. É nós que, através da oração, estamos dizendo a Deus: eu sou dependente do Senhor, sou dependente da sua graça. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos do Senhor e mais o Senhor se aproxima de nós. Então, é eu e você que precisamos orar, precisamos usar com alegria, com prazer, com satisfação esse glorioso recurso deixado por Deus a nós, chamado oração. Olhando para as Escrituras, nós vamos encontrar inúmeras referências falando sobre oração. E aqui em Lucas, no capítulo de número 11, quando Jesus, após uma conversa com seus discípulos, ele vai ensinar a oração modelo, a oração padrão que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Aqui em Lucas capítulo de número 11, o texto vai dizer que Jesus estava em um certo lugar orando e de repente um dos seus discípulos, não sabemos quem era esse discípulo, mas um dos discípulos de Jesus chega até Jesus e diz: Senhor,
ensina-nos a orar. Perceba que Jesus está, queridos, diante de um pedido especial feito por um dos seus discípulos, provavelmente em nome de todos os demais discípulos, e o pedido era exclusivo: Senhor, ensina-nos a orar. Com certeza, observando o contexto desse texto e as outras referências também trazidas pelos outros evangelistas acerca da oração do Pai Nosso, com certeza os discípulos de Jesus já estavam observando a forma como que Jesus orava, como Jesus tratava a oração. E com certeza essa forma de Jesus se relacionar com o Pai através da sua vida de oração estava impressionando aos discípulos, ao ponto então de os discípulos, impressionados com a prática, com a forma de Jesus orar, fazerem então esse pedido especial, por sinal encantador, muito lindo, que foi: Senhor, ensina-nos a orar. Certamente os discípulos perceberam e reconheceram a importância da oração, o valor inestimável da oração. Por exemplo, nós não vamos ver nenhum relato registrado nas Escrituras de os discípulos pedindo para Jesus, por exemplo, ensinar eles a pregar. Em nenhum momento nós vamos encontrar o registro dos discípulos dizendo, por exemplo: Senhor, ensina-nos a pregar, Senhor, ensina-nos a jejuar, Senhor, ensina-nos a expulsar os demônios, Senhor, ensina-nos a como prosperar na vida financeira, e entre tantos outros exemplos que poderia citar aqui. Com isso não estou dizendo que essas demais coisas não são importantes. Jesus também ensinou sobre esses assuntos, mas não de uma forma direta e respondendo a um pedido direto e imediato dos seus discípulos, como nós estamos vendo aqui em Lucas capítulo 11. Jesus, então, queridos, em resposta a esse lindo pedido dos seus discípulos, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus então vai ensinar os seus discípulos a orar. Inclusive, os discípulos disseram: Senhor, assim como João ensinou os seus discípulos a orar, nós gostaríamos que o Senhor, o nosso mestre, o nosso maior referencial, nos ensinasse também a orar. E é aí nesse contexto que Jesus então vai realizar a oração do Pai Nosso, ensinando os seus discípulos então a ter um modelo, a ter um padrão de oração. A oração do Pai Nosso contempla todos os princípios necessários a uma oração bíblica, uma oração correta que glorifique a Deus. Então, queridos, a oração é um recurso necessário a cada cristão. Todo cristão precisa orar. Nós jamais podemos incorrer no erro de olhar para a oração e ver a oração como uma saída de emergência, como uma atitude escapatória para algum problema, para alguma situação difícil. Mas como cristãos autênticos, como filhos de Deus, nós precisamos cultivar o hábito da oração. A oração deve ser na vida do cristão um hábito diário, prazeroso. Nós devemos amar estar no altar da oração, seja pela manhã, seja pela tarde, seja à noite, seja na madrugada, enfim, em qualquer horário, em qualquer momento do seu dia, quando você for orar, você precisa se utilizar desse recurso com alegria, com amor, com gratidão, sempre com um espírito de adoração ao Senhor. Não podemos viver uma vida sem oração e de repente, quando nós nos encontrar numa situação difícil, num momento delicado, então nós correr e recorrer à oração.
Com isso, não estou dizendo, obviamente, que nos momentos difíceis nós não devemos orar. Devemos sim orar em todo o tempo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nós devemos tratar a oração como um recurso, um hábito, uma ferramenta diária. Algo que faz parte da nossa vida diária. E não só em momentos de dificuldade, momentos de provações. Então, queridos, não pare de orar. Cultive esse hábito maravilhoso chamado oração. E através dela se aproxime de Deus, conheça mais a Deus, se fortaleça em Deus através desse recurso e assim você vai ter vitória. Quanto mais oração, mais poder. Amém, queridos? Deixa essa palavra aí de orientação para a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, toda a sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus.